Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o livro 100 Anos de Solidão, do autor colombiano Gabriel Garcia Marques, também conhecido como Gabo. E esse livro aqui, ele é considerado um dos mais importantes latino-americanos e também da língua espanhola, ficando atrás somente do Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, que é um classicão da língua espanhola. É um pouco difícil falar sobre esse livro porque são muitos acontecimentos, mas basicamente ele narra 100 anos da vida de uma família, que são os Buendia. Então nós vamos acompanhar muitas histórias, várias gerações, são cerca de 7 gerações, e aqui vão ser narrados desde acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, coisas simples, até fatos mais grandiosos, de grande importância, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, tudo da vida dessa família durante 7 gerações, durante esses 100 anos, vão ser narrados aqui nessas 400 e algumas páginas. Bom, mas tudo começa com dois jovens que são o José Arcádio Buendia e sua prima Úrsula Iguarã. Então, eles dois, em determinado momento, se casam e, junto com mais algumas pessoas, né, um grupo pequeno de pessoas, eles decidem sair de onde eles moram para ir até um novo lugar, descobrir novas terras, novos lugares e acabam fundando o povoado de Macondo, que fica ali bem distante de tudo. E aí esse casal, eles têm 3 filhos, que é o José Arcádio, a Amaranta e o Aureliano. E aí nós vamos acompanhar também os acontecimentos da vida desses filhos, né, dessa família, como eu disse, mas não só deles, durante 7 gerações. Então vão ter muitas pessoas dessa família, muitas histórias. E aí, o engraçado é que os nomes eles se repetem muito, principalmente os nomes dos homens da família. Então nós temos o patriarca, por exemplo, que é o José Arcádio Buendia. Aí temos o seu filho, que é o José Arcádio, e temos o neto, que é Arcádio. Com o Aureliano acontece da mesma forma. Nós temos o Aureliano Buendia, depois nós temos o Aureliano José, Aureliano II e mais um monte de Aurelianos. Tanto que tem uma passagem aqui no livro que diz que o coronel Aureliano, né, que é o primeiro Aureliano de todos, ele, enfim, teve 17 filhos com mulheres diferentes e todos os filhos se chamavam Aureliano. Então, assim, Aureliano é o nome que mais aparece aqui nesse livro. Mas é engraçado ver como esses nomes se repetem, faz lembrar, né, também daqui do Brasil, que a gente costuma colocar os nomes, né, homenagear pessoas, colocando os nomes nos filhos. Então, o nome de um avô, o nome de um pai, de um tio, enfim. Então é bem comum isso na América Latina e é legal achar isso em um livro latino-americano também. E aí esse monte de nomes iguais podem acabar gerando uma confusão na hora da leitura. Mas você sempre pode recorrer à genealogia da família. Então, se você pesquisar na internet, você vai achar facilmente árvore genealógica dos Buendia. Vai ter lá tudo, ou eu acredito que todos os livros eles venham com essa árvore genealógica também. O meu vem. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Tem essa arvorezinha que se você olhar para ela sem ter lido o livro, ainda, né, sem ter começado, pode ficar um pouco confusa, mas conforme você vai lendo, você vai conseguindo se achar aqui. Então, você vai lendo, você pode ir anotando, então, sem recorrer, né, a nenhum desses artifícios. Você pode simplesmente pegar um caderninho, uma folha e ir anotando conforme os personagens vão aparecendo. Você vai anotando e fazendo as relações familiares, né? É filho de quem, casou com quem. Também é uma forma até divertida de acompanhar a leitura. Mas funciona qualquer uma das coisas.
Eu consegui acompanhar até mais ou menos a terceira geração, sem me confundir tanto, mas depois disso eu tive que recorrer. Então eu sempre voltava aqui nessa árvore genealógica apresentada aqui no livro mesmo, para entender sobre quem o autor estava falando. E esse livro, ele faz parte do estilo literário realismo mágico, que ele é bem comum aqui na América Latina, em que os autores eles misturam fantasia, né, coisas fantásticas com o cotidiano. Só que fica uma coisa muito natural. Não é nada absurdo. Tipo, você lê, você fala, nossa, que coisa estranha. Mas dentro do contexto parece muito natural, é de uma naturalidade incrível. E o que esse autor faz aqui é exatamente isso. Ele mistura diversos elementos fantásticos dentro da história do cotidiano aqui, dessa família, e a gente acha normal. É incrível como ele consegue essa habilidade com a escrita. É muito bom. Então, para exemplificar, o autor traz a história de uma menina que comia terra e reboco de parede. Ou quando ele fala sobre uma criança que nasceu com um rabo de porco. Ou quando ele fala que, né, tem uma personagem que aparece aqui no livro, que ela é dita como tão pura, tão bela, tão mais, que ela não é desse mundo. E aí, em determinado momento, ela acaba ascendendo ao céu. Tem também um episódio da epidemia da insônia, algo assim, em que todo o povoado de Macondo fica com insônia, fica sem dormir, e isso dura, tipo, muitos dias e é super natural. Tem também um acontecimento aqui de uma chuva que ela dura, tipo, muitos anos, acho que uns 5 anos. E, tipo, ele escreve tudo isso de uma forma muito natural. Tem muito mais coisas desse tipo no livro, o que é bem interessante, bem engraçado. E a gente vê como o povo se adapta a essas condições, tipo, acha normal e se adapta, sabe? Então, tipo assim, quando a chuva, tá lá, uma chuva de 5 anos. Mas quando a chuva passar, a gente faz tal coisa. Então, assim, é bem legal. E que forma incrível de escrever esse autor tem. Ele consegue nos manter a todo tempo no passado, presente e futuro, numa frase só. Numa simples frase, ele consegue fazer tudo isso. Então, para exemplificar, eu vou ler aqui o primeiro trecho do livro. Então, não é spoiler, porque está logo no início, que é um trecho muito famoso, né? Todo mundo sempre retrata esse trecho, mas eu vou ler para vocês terem uma noção. É a primeira frase do livro. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Vou ler de novo. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então, nessa frase, nós temos presente, passado e futuro conversando muito bem. E assim, a linha temporal da história, ela é um pouco bagunçada, mas ela tem sim um fio condutor que rege a narrativa. Mas o que seria essa linha temporal bagunçada? Então, nós temos um fio condutor que vai do início ao fim, que narra o começo e o fim dessa família, a ascensão e o declínio, mas ela é bagunçada porque nos pormenores o autor ele vai dando meio que spoilers. Então ele está narrando um fato e aí ele conta uma coisa que é do futuro, mas ainda não aconteceu na linha temporal do fio condutor. Essa coisa ainda não aconteceu, então ele deu um spoiler do futuro. E aí ele passa um tempão sem falar sobre isso, e lá na frente, em outra história, ele volta a falar desse assunto, de modo que não fica nenhuma ponta solta.
Então, nesse trecho que eu acabei de ler, é a primeira frase do livro. Então, ela já começa falando sobre a morte de um personagem que ainda nem nasceu, porque é o Aureliano, o Coronel Aureliano Buendia, ele é filho do José Arcádio Buendia com a Úrsula Iguarã, que eles ainda nem foram apresentados na história aqui no começo. Então ele já começa falando de quando esse coronel está diante do pelotão de fuzilamento, recordando de quando o pai levou ele para conhecer o gelo, sendo que esse pai ainda não foi apresentado, nem sua mãe, nem seu nascimento. Então é por isso que fica meio bagunçado e pode causar uma confusão, uma certa confusão quando você está lendo. Mas saiba que mais na frente tudo vai ser explicado e não fica nenhuma ponta solta. Em geral, é um livro que traz histórias muito divertidas, mas também histórias muito tristes, outras muito cruéis e, claro, aborda bastante o tema da solidão, que está aqui no título do livro, né? Então, todo o tempo, esses personagens estão com esse sentimento de solidão. Em todas as gerações, todos eles passam por isso. E não só os personagens, né? Como, por exemplo, a própria Macondo, né? Esse povoado, ele por si só é muito solitário, porque ele fica distante de tudo, tem poucas pessoas que habitam ali e ele é afastado, sabe? Até das coisas que estão acontecendo no mundo. Então fala também da solidão, em não se sentir pertencente a lugar nenhum ou a nenhum grupo, né? Não fazer parte daquilo. A solidão do envelhecimento, né? Que os idosos, eles são muito solitários. Enfim, de alguma forma, cada personagem que aparece aqui, ele vai sentir solidão em algum momento. Não é a vida inteira desse personagem, mas em algum momento ele vai sentir solidão e é interessante que a gente sente junto com eles. A gente percebe. Às vezes não precisa estar lá escrita a palavra solidão ou ele falando, eu me sinto só. Não, é no dia a dia, no cotidiano, nas atitudes, nas ações, em como acontece a vida em torno desses personagens. Então, assim, esse autor ele foi incrível nesse livro. Realmente eu amei. Além disso, o autor ele também faz muitas críticas, né, sobre o que acontece aqui na América Latina. Então, ele vai retratar aqui no seu livro um acontecimento real, né, que ocorreu lá na Colômbia, que foi o massacre das bananeiras. Então, tinha uma empresa estrangeira que foi explorar lá, com suas empresas. Os trabalhadores fizeram uma greve e acabaram sendo mortos. Então, aqui no livro é dito que 3.000 funcionários foram fuzilados e desovados no mar. E o mais interessante é que isso é apagado da história. Então, não há registros, não teve divulgação alguma. As famílias dessas pessoas que morreram não sabem que eles morreram, pensam só que eles, sabe, foram trabalhar e, enfim, não mandaram mais notícias. Nos livros de história também não tem nada escrito. Passam anos e as pessoas acham que é uma mentira, porque aqui, né, aqui no livro ele coloca um sobrevivente. É uma testemunha que, e quando ele fala sobre isso, as pessoas pensam que ele tá louco, né? Não acreditam nele. Então é bem interessante como esse tema ainda é bastante atual, né? A gente vê como países estrangeiros vêm tentar nos colonizar, explorar nossas riquezas naturais, nossa mão de obra. Então tá tudo muito atual, desde quando o autor escreveu esse livro até hoje. Ainda sobre a escrita do autor, tem um trecho aqui muito interessante que é de uma personagem chamada Fernanda e ela tá reclamando de alguma coisa, ela tá fazendo um grande desabafo. E aí são umas 3 ou 4 páginas só desse desabafo, não tem parágrafo,
praticamente não tem pontuação, então a forma como ela vai falando, a gente vai lendo e a gente vai se cansando, como se nós mesmos estivéssemos falando aquilo. Ela vai falando, 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 e é uma reclamação sem fim, a gente vai ficando sem fôlego junto com ela, devido a essa escrita do autor tão bem amarrada, e no fim, quando ela termina, a gente, sabe, respira de alívio, sente que ela desabafou e a gente também consegue se recuperar. Sabe, é a mesma sensação de quando a gente está assistindo alguma coisa em que a pessoa está submersa na água e a gente meio que trava a respiração e quando a pessoa sai a gente respira junto. Então, a mesma sensação aqui, incrível. Tem um outro personagem aqui nesse livro que ele é muito interessante. Ele não faz parte da família dos Buendia, mas é como se fosse, que é o Melquíades. Ele é um cigano, então ele é tipo um alquimista e ele sempre está trazendo novidades ali para o povoado de Macondo. E ele sempre está escrevendo alguma coisa em forma de códigos, né? Ele vai deixando tudo codificado ali em pergaminhos e que acabam ficando lá na casa dos Buendia. E sempre tem algum membro da família tentando decifrar esses pergaminhos, esses escritos do Melquíades. Mas eles não conseguem. Conseguem uma parte, não conseguem outras, e isso vai passando de geração em geração. Então sempre tem alguém tentando decifrar isso. E eu vou contar um spoiler, tá? Do fim do livro. Então, se você não quer saber, você pula aí alguns segundos do vídeo. Mas se você não se importa, então eu vou contar agora. Então, já no finalzinho aqui do livro, tem um personagem que ele consegue decifrar todos os manuscritos do Melquíades. E ele descobre que era tipo uma. E a gente descobre junto, né? Que era tipo uma previsão do futuro. Qual futuro? O dessa família aqui, os Buendia. Os 100 anos dessa família, o Melquíades já havia previsto e deixado tudo codificado, tudo por escrito. E é como se aqueles pergaminhos que esse membro da família consegue decifrar fosse esse livro que a gente está lendo. Cara, é fenomenal isso. Eu achei, sabe, a cabeça fez muito interessante, cara, muito incrível. Bom, gente, só digo que vale muito a pena a leitura desse livro. Tem muitas histórias boas, é muito delicado. Parece uma avó contando uma história. Até tem aqui, alguém fala isso no livro, que é como se fosse um parente contando histórias da família. E assim, ele pode ser sim um pouco cansativo, devido os capítulos serem longos, não ter tantos parágrafos, né? Serem parágrafos longos, mas não é um impeditivo, porque as histórias são muito interessantes, o autor imerge a gente fica vidrado e quer saber o que vai acontecer aqui com essa família, com cada personagem que vai aparecendo aqui, a gente quer saber o que vai acontecer. Então é isso. Se você gostou desse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa resenha, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!